Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, nós estamos hoje em vias de gravar mais um canal, né? Nós glorificamos a Deus pela vida das pessoas que têm nos assistido, têm recebido essa palavra. É preciso que você, para nos ajudar a levar essa palavra aos confins da terra, eu preciso que você compartilhe esse canal. Deixe o seu like aí, o seu joinha, tá? E não deixe de espalhar esse canal. É a palavra do Senhor. Nós não podemos sair daqui, ficar indo em todos os estados, em todos os países, mas o seu compartilhamento é capaz de fazer isso. Então vamos ajudar o canal a crescer, porque nós precisamos espalhar mais a palavra de Deus. É interessante que agora, recente, né, um grupo de pastores aqui de uma associação da qual eu faço parte, eles fizeram uma live com a diretoria tratando do assunto oração. Acontece, queridos, que esse assunto oração já estava no meu coração para me trazer uma palavra aqui no nosso canal Aos Confins da Terra. E hoje, graças a Deus, nós vamos trazer essa palavra, tá? A nossa palavra que vamos trazer hoje, a palavra que nós vamos trazer hoje, encontra-se na primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, a partir do versículo de número 14, com ênfase principalmente no número 14, que nos diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É interessante nós frisarmos que assimilou-se um costume entre o povo, principalmente o povo evangélico. Eu não sei, não posso falar de outros segmentos religiosos. Assimilou-se a ideia de que o Senhor ouve tudo. Aí eu costumo dizer lá na nossa congregação, ou aqui na nossa sede Madureira em Pádua, que uma coisa é a pessoa escutar, e diferente é quando a pessoa ouve. Eu não sei se na língua portuguesa há diferença, creio que não. Mas fazendo uma comparação espiritual, a gente parte daquele princípio de que o Senhor Jesus sempre fala: quem tem espírito, ou quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou então, em determinado trecho, fala assim: ouve a palavra de Deus. Nunca está escutar. Então, eu assimilei no meu coração que o meu ouvir é diferente do meu escutar. O meu escutar, eu pratico ele constantemente. Mas somente as coisas que entram no meu ouvido constantemente e ficam grudadas no meu coração são as coisas que eu ouço com mais atenção. E tem uma palavra que fala lá no profeta Isaías, que ele diz categoricamente que os pecados que nos envolvem nos impedem de fazer as nossas orações chegarem a Deus. E pegou-se, né, aquele costume de dizer o seguinte: eu não estou em pecado, a minha oração chega ao Senhor. Quando a gente fala que a oração chega ao Senhor, é que ela vai ter resultado. Toda oração tem resultado. Porém, a oração, para manter e produzir a eficácia para a qual ela foi feita,
para que aconteça, ela tem que estar primariamente abraçada, envolvida por esse versículo, que nos diz aqui no verso 14, eu vou repetir. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deduz-se dizer o seguinte, que tudo que nós pedimos ao Pai precisa estar de acordo com a vontade do Pai. Eu diria o seguinte, que se eu quero pedir algo a Deus, primeiro eu tenho que envolver a minha palavra na seguinte questão: será que o que eu estou querendo pedir a Deus é da vontade de Deus? Tudo bem. E eu anotei algumas coisas aqui, e eu falo o seguinte: algumas pessoas pensam que qualquer pedido concluído com as palavras em nome de Jesus será automaticamente cumprido. Só que orar em nome de Jesus não é uma garantia de que nossos desejos sejam concedidos. Ô pastor, mas como? Olha, irmãos, eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim: eu orei mesmo, orei para que aquela pessoa não conseguisse fazer aquele negócio lá, não conseguisse chegar em tal lugar, porque senão ela ia ficar impossível. Eu orei mesmo. Tem pessoas que fazem esse tipo de oração, podemos chamar até de oração contrária. Agora, como que eu posso orar a Deus em nome de Jesus para que alguém seja prejudicado em seus objetivos? Então, orar a Deus em nome de Jesus é eficaz. Não há outro nome que seja dado entre o céu e a terra em lugar nenhum que possa produzir o efeito que o nome de Jesus produz. Mas a verdade é que Jesus prometeu fazer tudo o que pedíssemos em seu nome. Está lá em João 14,14. Entretanto, nós não podemos basear o nosso conceito de oração nesse versículo sem considerar o contexto e outros ensinamentos sobre o assunto ao longo das Escrituras. Se fizermos tal coisa, nós vamos ficar confusos e desapontados, porque Deus não vai responder às orações e nós vamos ficar esperando e vamos desesperançar. É importante a gente notar que o nome de Jesus na oração significa pedir alguma coisa em oração de acordo com a vontade do Pai. Olha só, nós vamos orar em nome de Jesus, mas vamos orar padronizado no nome do Pai. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho, conforme a declaração de João 14:13. Muitas vezes a nossa oração não respondida não é sobre a relutância de Deus, tá? Em responder. Não. Muitas vezes você ora e a oração não é respondida. Não é questão de relutância de Deus. Tem a ver com o que você pediu, tá? Tem a ver com o pedido feito, com o motivo que você teve para pedir, porque às vezes a gente ora e faz pedidos com motivos errados, ou até mesmo com perspectivas limitadas. Olha só, nós devemos ter 3 coisas em mente. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, concernente à oração: nós devemos fazer pedidos com sabedoria. Pastor, mas eu não tenho essa sabedoria. A própria Bíblia te declara: precisa de sabedoria? Pede a Deus. Deus te dará essa sabedoria. Quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, nós temos confiança
de que Ele atenderá ao nosso pedido. Nós acabamos de ler aqui, versículos 14 e 15 da primeira de João. Eu li o 14 e vou completar com 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizermos. Dá para entender? O Senhor não está com seus ouvidos agravados, nem a sua mão encolhida, nem os seus olhos fechados. Ele sabe das nossas necessidades. Mas, portadores do Espírito dele em nós, porque nós temos o Espírito Santo, nós precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Muitas orações não são respondidas porque há incoerência na oração. O que seria, pastor, incoerência na oração? Vamos ver o seguinte, um pequeno exemplo. Nós temos mulher e 2 filhos. Somos 4 pessoas numa casa. Ganhamos um salário mínimo, tá? Não importa em qual estado, em qual país. Mas moramos de aluguel. E esse aluguel consome uma boa parte do nosso salário. Pagamos a nossa luz, a nossa água, a nossa farmácia, os remédios, né? Pagamos a nossa passagem, pagamos o nosso mercado. O dinheiro fica mais ou menos mano a mano, empate. Mas eu estou orando a Deus para Deus me dar um carro. Eu preciso de um carro, eu quero um carro. Eu sou servo de Deus, eu mereço um carro. Ninguém está dizendo que você não merece um carro. Mas você mora de aluguel. A sua casa de aluguel nem uma garagem tem. E você quer um carro. Há coerência nesse pedido? Há sabedoria nesse pedido? Não há. Não há. Se Deus lhe conceder esse desejo, não vai ser de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele, por prioridade, em se tratando de família, a vontade dele é que você tenha primeiro uma casa. Ou que essa casa tenha pelo menos uma garagem. Ou que seu salário dê para pagar os custos de um carro. Então isso seria uma oração incoerente, sem sabedoria. A segunda coisa que eu posso falar aqui, as nossas orações elas devem ser de acordo com os motivos corretos. Porque motivos egoístas não serão abençoados por Deus. O que seriam motivos egoístas? Seria eu orar apenas pensando no meu próprio umbigo. O egocêntrico pensa assim, mas Deus não é egocêntrico. Deus é amor. Então Deus, Ele vai nos submeter aos seus desejos. Por exemplo, o propósito da oração não é pressionar a Deus a fazer o que nós queremos, mas é submeter-nos aos seus desejos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E para nós terminarmos, o último e terceiro motivo que eu coloco aqui para que a oração seja respondida, é que nós devemos confiar na perspectiva de Deus. O que seria eu confiar na perspectiva de Deus? Gente, Deus, Ele tem coisas que nós não temos. É onisciente, onipresente e onipotente. Por ser onipotente, Ele pode tudo. Por ter onipresente, Ele está em todo lugar. E por ser onisciente, Ele sabe muito bem o que é bom para nós. E nós precisamos confiar na perspectiva de Deus. Ao nos submetermos à sua vontade e orarmos de acordo com a sua palavra, nós precisamos primeiramente ser pacientes, sabendo que o Pai conhece a hora e o lugar para tudo nessa vida. E à medida que nós oramos, passarmos a agradecer a Ele, esperando a resposta com fé, pois o Senhor sabe que precisamos e o que é melhor para nós. Veja o caso de Daniel. Daniel começou a orar. Se alguém fosse orar pela perspectiva de Daniel, um homem de Deus, um homem que procurou não se corromper com nada de Babilônia, aquela coisa toda, a primeira coisa que o Daniel botava o joelho no chão, a oração chegava. Aí a gente olha pela nossa perspectiva, mas a gente tem que olhar pela perspectiva geral.
A gente sabe que nós estamos vivendo num mundo de pecado, um mundo cheio de tribulações, de coisas erradas. Naquela época, o próprio anjo explicou a Daniel: Daniel, servo muito amado, assim que você se pôs a orar, o Senhor me mandou com a resposta. Mas houve embate entre eu e o reino do norte, o rei do norte, ou seja, Satanás impôs que ele não chegasse com a bênção. Muitas vezes nós passamos a orar, fazemos tudo de acordo com Deus, porém, a gente provoca, porque estamos no pecado hoje, provoca situações que a bênção tarda um pouquinho, mas tenha fé, a bênção está chegando, a sua bênção está chegando, a sua oração, ela sendo de acordo com a palavra, não se preocupe, Deus está atento ao que você fala e ao que você faz. Lembre-se de uma coisa, nós estamos vivendo momentos finais aqui na terra. A igreja está prestes a deixar essa terra. Estamos vivendo a sexta e penúltima dispensação. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. O Espírito Santo está aqui. Para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?